de número 16, capítulo 48. Capítulo 16, versículo 48. Enquanto que estão procurando colocar no telão, deixa eu explicar para vocês a introdução dessa mensagem. O salário de uma aliança. Imagina que na Bíblia existem várias alianças. Você vai ver Deus fazendo várias formas de aliança. Aliança de pedra. Você vai ver Deus fazendo aliança com arco-íris. Aliás, a aliança é sempre formada para um propósito. Qual? Primeiro, quem sustenta a aliança é o maior. O guardador da aliança é o maior. Sempre na parte da aliança tem alguém que é aquele que é reservado para guardar a aliança. A aliança é do maior para o menor. Princípio de aliança. Segundo, a aliança, ela nos integra e não nos faz sentir menor. Então, quando Deus nos chama para fazer uma aliança com Ele, você vai ver num casamento, uma igualdade. A aliança, ela não tem fim. Você pega uma aliança, ela não tem nem começo, nem fim. Ela tem um símbolo de eternidade, é algo que nasceu no coração de Deus. E a aliança é sempre um convite para você olhar a vida pela perspectiva da outra pessoa. Quem está entendendo? Imagina comigo. Quando Deus faz aliança com o povo, assim que desce a arca, e Ele diz, a partir de hoje eu ponho no céu o meu arco, a minha aliança. O arco-íris é uma aliança. É lógico que eu não tenho como provar isso cientificamente, mas eu já vi algumas fotos na internet de alguns arco-íris, uma aliança completa, quando você olha do céu. Mas eu não sei se isso é verdade. Eu tenho um compromisso com a nossa igreja aqui de não falar nada que eu não tenha visto cientificamente. Então, estou falando assim, empiricamente, por um senso comum, dizem que o arco-íris ele é uma bola. Quando você olha do céu, você vê ele completo. Mas eu nunca vi essa bola completa, já andei de avião, nunca vi. Mas eu acredito que o arco do arco-íris é a parte de Deus. E a parte de baixo a gente não tem como ver. E quando a pessoa está no céu, ela consegue ver as duas partes, porque ela está numa outra perspectiva. Quem está entendendo? Mas o fato é que Deus está colocando no céu um arco, dizendo assim, eu quero, a aliança é você saber se colocar no meu lugar. Por que eu acabei com a terra? Há um entendimento. Agora vocês vão refletir os atos de vocês de hoje em diante. É você ter uma visão, a mesma visão que eu. Quando você tem a mesma visão da pessoa que está aliançada com você, há entendimento. Quem entende isso? Um casal que o marido e a esposa conseguem olhar a vida pela mesma perspectiva que o outro, é um casamento que não tem briga. Não tem briga. Nenhum casamento de crente pode ter briga. Quem está ligado? Pode ter desentendimento, não briga. Qual é a diferença de briga para desentendimento? Desentendimento é o contrário, o antônimo de entendimento. Você quer comprar quer pintar a casa de gelo, a tua esposa quer pintar a casa de verde clarim. Pronto, então houve um desentendimento. Então você vai dialogar, conversar, ou vai pintar de roxo, ou vai ceder, tudo bem, a casa vai ser verde, mas os móveis vão ser branco. Então você escolhe a casa, eu escolho. Então em um entendimento, não houve briga e houve um entendimento. Aonde tem duas pessoas com dois cérebros, vai ter desentendimento, mas não tem briga. O desentendimento pode ser ajustado, mas a briga dá um mau testemunho que todos veem e dificilmente você vai refazer o seu testemunho se você brigar perto, principalmente de um discípulo ou de um estranho. Quem entende isso? Então, aí que está. O casamento de crente tem desentendimento, mas não tem briga. Por quê? Porque há uma aliança. O meu relacionamento com Deus tem briga entre eu e Deus? É claro que Ele é Senhor, não é isso? Mas existe uma briga sim entre Deus e mim, entre eu e Deus. Por quê? Quando Ele não faz o que eu quero, eu fico chateado com Ele. Quem nunca ficou chateado com Deus aqui? Ah, fala sério. Se você nunca ficou, ou quando Deus levou o teu pai quando você achou que ele poderia viver mais 5 anos. Você não vai entrar no pé de igualdade com Deus, nem vai enfrentar Deus, mas você não está legal com Ele.
Você vai ter que esperar um tempo para ele reatar. E quem vai te chamar para o relacionamento de novo? O próprio Deus, o guardador da aliança. Ele vai te chamar e vai explicar, ele vai ministrar no teu coração por que ele teve que fazer isso. Mesmo ele sendo soberano, quem está entendendo? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai trazer você ao entendimento da visão dele. Então ele vai te dar o entendimento daquilo ali. Ele vai te trazer e te mostrar a perspectiva dele. Por que você está fazendo isso, amor? Aí o marido pacientemente explica para a esposa por que está fazendo. Ela não entendeu na hora, mas agora ela entende e há entendimento. E ele deixou bem claro. E ela agora consegue enxergar através dele, através dos olhos dela, na perspectiva dele. Um exemplo, isso é ruim? Sim ou não? É maravilhoso, é bom. Por quê? Imagina que você está olhando pela perspectiva da terra. Você é um terráqueo. Tu está aqui. E aí você está andando e você passa em frente a um prédio de 20 andares. E você olha aquele prédio de 20 andares, ele é enorme. Ele é catedrático. E aí você agora está voando. Está olhando de cima do avião, olhando o prédio pela perspectiva de Deus. Aí você vê o mesmo prédio pequenininho. O prédio mudou de tamanho? Não. O prédio é o mesmo prédio, mas a visão que você tem do prédio é menor, sim ou não? Então significa que, quando você olha as coisas pelas perspectivas de Deus, significa que você vê o problema, ele é do mesmo tamanho, mas você vê ele menor, porque você está vendo pela perspectiva de Deus. Se você olha o mesmo problema pela perspectiva do homem, aquele problema é enorme demais, tu diz, meu Deus, esse problema vai cair em cima de mim, vai desabar na minha cabeça. Essa é a importância do relacionamento saudável, da aliança. A aliança faz você enxergar a vida pela perspectiva da outra pessoa que está aliançada contigo. Se a mulher aprender a enxergar a vida pela perspectiva do homem, muitas áreas da vida dela vai ser facilitada. Mas se também o homem olhar a vida pela perspectiva da esposa, a vida dele também vai ter, em muitas áreas, vai ter uma facilitação, vai ser melhor. Quem está entendendo? E isso é maravilhoso. Agora, uma pessoa que só ele que faz, só ele que faz, só ela que faz, só ela que está certo, só ele que está certo, você perde uma grande oportunidade de olhar a vida pela perspectiva da outra pessoa. E isso não é uma aliança, quando a outra pessoa não tem voz. Gol do Fluminense. Amém? Então Deus chama várias vezes para fazer uma aliança com ele. Então, mas tem uma aliança que mexe comigo, que é o sal, aliança de sal. E é dessa aliança que eu quero falar, o salário da aliança. Eu já coloquei de propósito o salário da aliança, por quê? Porque a palavra sal, o salário vem da palavra sal, amém, amado? O sal, ele se tornou moeda. Antigamente existia moeda de troca. Tu me dava uma couve, eu te dava um tomate, um exemplo, naquela época. Então eles criaram o sal. O sal é um mineral que era muito difícil de ser extraído. Então era caro. E hoje é barato, mas era muito caro. Então eu vou te contratar por 3 sacos de sal. Eu vou pagar 3 sacas de sal por mês para você. Esse é o teu salário. Ou 4 sacos de sal. Ou 5. E aí você pega esse sal e vende ele, virou uma moeda. Eu posso falar, eu compro essa terra aqui, eu te dou 2 sacos de sal. E aí daí foi surgindo o monetário, né? A moeda, mas chamou do sal. Porque o sal, ele tem um preço, quem entende isso? E aí você vai entender. Números capítulo 16, versículo 48. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Gente, de que essa passagem está dizendo? Quem ficou em pé entre os mortos e os vivos? Arão, diga Arão. Essa passagem bíblica, eu vou resumir para vocês, ela conta a história de Deus levantando o tabernáculo de Moisés. Porque os levitas, a tribo de Levi, ele não tinha herança nenhuma. A tribo de Levi, a única tribo que não tem repartição de terra é a tribo de Levi. Jacó teve 12 filhos, e uma filha, Diná. A menina não teve direito à terra, os 12 filhos homens tiveram. Só que Levi, um dos filhos de Jacó, não teve direito à terra. Então, porque eles eram levitas, os levitas poderiam morar em qualquer território da terra de Israel. Em qualquer um.
um grupo de levita aqui, outro ali, eles não tinham território fixo. Então, tira Levi e coloca os 2 filhos de José. Tira José era um 12 que foi enviado, e Deus levantou 244 para o governo. Os 2 filhos de José levantou Manassés e levantou Efraim, que se tornaram os 2 netos de Jacó, que fizeram parte da tribo das 12 tribos. Então, ou seja, das tribos de Israel, 10 são filhos de Jacó, no caso de Israel, e 2 são netos. E tem os levitas que não têm possessão da terra, porque a Bíblia diz que o Senhor é a herança dos levitas. Quem está entendendo? O Senhor é o galardão do pastor. O pastor pode comprar casa, pode comprar carro, pode comprar o que quiser, mas o teu galardão é o Senhor. Você pode reparar que um membro comum da igreja, ele compra uma casa, ele fica satisfeitíssimo. Ele compra um carro, ele fica alegríssimo. Ele fica feliz. Você pode ter a conquista que for, pastor. Parece que você acorda faltando alguma coisa. Nada satisfaz um pastor. E aí o que é o erro do pastor? Ele acha que tendo 3 casas, 4 casas, mais 5 casas vai satisfazer. Não é o número de casa. A única coisa que satisfaz um pastor é a presença de Deus. E ele não entende. Ele acha que ele é normal. E nada, irmão, parece que a conquista perde o valor. Você acaba de fazer, meu Deus do céu, eu estou achando que eu estou com depressão. Eu estou com problema. Tu não está com depressão, não. Tu está com falta de Deus. Quem está entendendo? Olha para o líder do lado aí e fala assim, amado, é Deus na sua vida. E tendo o seguinte, antes de Deus mandar fazer o tabernáculo, irmãos, não estou falando que uma pessoa que tenha depressão não tenha Deus, amém, irmãos? Antes que cria polêmica, baixa a Bruna Carla, pelo amor de Deus. Né? Eu estou querendo dizer que muitas das pessoas que estão em depressão, às vezes nem é falta de Deus, é falta de propósito. Né? E muitas pessoas que estão na igreja e estão em depressão, também é falta de Deus, tá? Outros problemas, uma perda muito grande, uma disfunção clínica, um problema de tireoide, de hormônio, e isso também causa depressão. Mas eu estou querendo dizer que existe, no caso de alguns pastores, essa monotonia é falta de buscar Deus. Amém? Fui claro? Amém, glória a Deus. Até o óbvio tem que ser explicado, né, irmão? Glória a Deus, vamos lá. Então imagina comigo, tinha a tenda da presença. A tenda da presença era uma tenda que todos os levitas podiam se achegar. Só Moisés entrava. Onde está a tenda da presença? Eu vou dar a localização para vocês aqui. Êxodo 33, 7. Não precisa de abrir não, do 7 ao 11. Diz que quando Moisés entrava na tenda da presença, a nuvem do Senhor descia sobre a tenda e os levitas ficavam ao redor. O pessoal da tribo de Levi ficava ao redor. E eles estavam ali sentindo a presença também. Quando Deus construiu o tabernáculo, então Deus depurou. Ele disse o seguinte, olha, não é qualquer levita que vai entrar. Só quem vai entrar é da descendência de Arão. E não é qualquer um da descendência de Arão que vai entrar. Só o primogênito de Arão vai entrar no Santo dos Santos. Outros vão entrar no santo lugar. Outros vão servir no átrio, mas manusear as coisas sagradas, só o pessoal da tribo de Levi, da descendência de Arão, e foi depurando. Aí teve um problema. Qual é o problema que teve, meu apóstolo? Problema sério, porque os levitas, Abirão, Datã, Coré, em outras passagens, outras versões bíblicas, Corá, eles ficaram como? Na tenda de Moisés, todos os levitas eram iguais. Nesse tabernáculo, é uma manipulação na mente dele, de Moisés, para promover o irmão dele, Arão, e cortar a gente. Somos todos levitas, todos nós temos direito à presença do Senhor. E aí começou um problema. Aí o que aconteceu? Quando houve um desentendimento entre os levitas, Deus lançou uma praga, e esse texto aí que nós acabamos de ler, se você ler o contexto, que eu não gosto de pregar fora de contexto, gente, se você ler o contexto, e o texto posterior, você vai ver que, perdão, o contexto já é o texto anterior e posterior, se você ler, você vai ver que Deus está liberando praga, porque há desentendimento no meio dos levitas. E aí Moisés diz para Arão, Arão,
Foi Deus falar, a partir de hoje, Arão vai fazer assim, assado. Se levantaram e começaram. Houve confusão no meio de todos os levitas, mas os que mais ficaram indignados foram Abirão, Datã e Corá. Foram os que mais moveram a rebelião. E ali naquele momento, a Bíblia diz que Moisés disse para Arão: corre, pega um incensário de oração e de intercessão, porque já morreram mais de 10.000 pessoas. E a Bíblia diz que Arão pega um incensário de oração e se coloca entre os vivos e entre os mortos. Não é isso que acabamos de ler? Ele se coloca em pé entre os vivos e os mortos, começa a interceder. E o Senhor cessa a praga. E quando o Senhor cessa a praga, Números 19, 18, versículo 19. Coloca para mim, meu filho, por favor. Diz assim: todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, tenho dado a ti e aos teus filhos e às tuas filhas, contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua semente contigo. Deus faz uma aliança de sal, digam, aliança de sal, com Arão. Mas por que Deus fez essa aliança de sal com Arão? Porque Arão se colocou em intercessão entre os vivos e os mortos. Ele arriscou a sua vida, ele poderia ser o próximo a morrer. Quando uma pessoa ela tem renúncia, você vai entender no final dessa mensagem que só fica a marca da aliança, só fica o sal. Quando há uma renúncia num relacionamento, você só vê a aliança. É só para vocês entenderem. Vamos lá rapidamente. Levítico 2:13. Levítico 2:13. E toda a oferta dos manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a sua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Tenta achar para mim aí, meu filho, uma outra versão que fala de vegetais. Quando trouxer a oferta de vegetais, salgarás a oferta. Amém? Se não achar, não tem problema. Em outras versões, diz, quando você trouxer uma oferta de cereal, uma oferta de vegetal, porque tinha várias ofertas, você tem que salgar a oferta. Mas por que Deus não pediu para salgar a oferta animal? Quem sabe? Porque as células, a oferta, o corpo animal, ele já contém sal. Olha para o teu irmão e diga assim: está ficando salgado hoje, hein? Aí olha olha que é tremendo. Vocês são líderes na visão celular, sim ou não? O que é uma célula? 3 pessoas, um líder? Eu estou falando do modelo científico da célula. O menor micro-organismo vivo que se multiplica. Por isso que o nome das células são células. Porque Jesus é um corpo, a igreja é o corpo de Cristo. E as células, elas formam um tecido que forma um órgão. É um sistema celular, quem está entendendo? Então vamos lá. As células, o sal, ela controla a entrada de água e saída de água e de substâncias da célula. Todas as células têm sal, quem está entendendo? E elas precisam de sal. Olha para o teu irmão e diga assim: a célula precisa de sal. Você sabia que o ser humano precisa de pelo menos consumir 8 gramas de sal por dia? 8 gramas de sal é pelo menos 2 pitadas de sal. Você tem que comer pelo menos 2 pitadas de sal todos os dias. O sal, além de controlar a entrada e saída de substância das células, controla o controle de água das células.
Ele também aumenta os movimentos peristálticos do estômago, ou seja, das vísceras, do intestino, facilitando a digestão. O sal, ele controla tudo. Por isso que o sal, ele também conserva a carne. Antigamente se salgava. Por que o sal era caro? Porque era difícil, era um mineral difícil de ser extraído, de ser purificado. E também servia para conservar, não tinha geladeira. E como que o sal, ele conserva a carne? Ele conserva porque ele suga todo o excesso de sal, ele suga toda a água, e os micro-organismos vivos, como bactérias e todos os outros objetos da própria carne, não vão sobreviver. Por quê? Por que não vão sobreviver? Porque até mesmo uma bactéria, até mesmo uma larva de mosca que pousou ali, ela precisa de água para se desenvolver. Porque é um ser vivo. Ele precisa de água. Sem água, ninguém sobrevive. Então, o sal, ele suga toda a água da célula. Por isso, a carne é seca. A carne de sol, você salga ela e ela vai estar ali. E não vai estragar, dificilmente vai estragar. Porque se não tem água, não vai ter nenhuma parasita, não vai ter nada ali que vai crescer ali. Então, significa que sal demais também mata a célula. Ela conserva, mas também pode matar. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Amém? Sim ou não? Então, quando você abre uma célula, aquela célula, o controle de água que entra e sai daquela célula mantém o estado normal da célula. A célula não pode crescer demais. Porque se ela crescer demais, ela tem que se multiplicar. Porque senão vira uma célula cancerígena. Então ela precisa se multiplicar. Quem está entendendo? Se ela fica pequena demais, ela fica encruada, ela fica ruim também. Agora, o que o sal faz? Ele controla a entrada e saída. E quem é você na célula? Na célula, o sal. Olha para o teu irmão e diga, você é o sal. Agora, quando Deus coloca um discípulo para você cuidar, quando Deus bota alguém para você cuidar, e você fica em cima do discípulo demais, quer controlar a vida do discípulo, você mata ele. Porque tem sal demais na vida daquela pessoa que Deus confiou. Deus nos chamou para ser sal, para temperar a vida das pessoas, mas Deus não nos chamou para salgar a vida das pessoas. Olha para o teu irmão e diga, meu Deus. Olha para o teu irmão e diga assim, eu estou demais. Entendo que a quantidade certa de sal vai livrar de leveduras, bactérias, proteger a célula. Porém, se tu salgar demais a superprodução. Ali na Floresta da Tijuca, tinha uma árvore enorme, onde o pessoal tirava foto. E aí tinha o costume de tirar aquela foto, todo mundo queria tirar foto naquela árvore. Proibiram de tirar foto naquela árvore. Por que proibiram? Porque a árvore estava morrendo, a árvore quase 300 anos, a árvore estava morrendo. Descobriram que a movimentação humana estava matando a árvore. As pessoas estavam pisando muito perto das raízes e muita movimentação humana em cima da raiz da árvore estava matando a árvore. Então fizeram um cercado e proibiram de os homens se aproximarem. Então entenda, você pode até ser um líder de célula, mas se houver muita movimentação sua, você vai matar o que Deus confiou. Você tem que ser sal, você tem que temperar a pessoa na medida que a vida dela venha a ter sabor. Mas se tiver muito de você, tu vai estragar a vida da pessoa. Então você que é pastor e você que é líder, você acha que controlando demais a vida dos discípulos, estando em cima dos discípulos demais, você vai dar sabor à vida das pessoas? Você vai salgar a vida das pessoas. Vocês sabiam que o sal é um mineral? O sal é indestrutível. Sabia disso? As primeiras experiências que nós fazemos quando a gente está na escola é você botar água e sal, e aí a professora manda você ferver a água. Quem fez essa experiência quando era criança? Hoje em dia as crianças
negócio de telefone, não sabe fazer nada, irmão, que as pessoas não passam mais isso, que é capaz de eles se matarem. Porque uma criança de 9 anos sabia colocar uma panela no fogo e botar para ferver. Uma criança de hoje de 9 anos não sabe não. Não é? Aí falava pra gente, quem fez essa experiência quando era criança? A professora falou assim, bota sal na água e deixa ferver até evaporar. E também essa experiência, o gás não era 115 conto. Senão hoje, a mãe vai dizer, fala para o professor que tu vai tirar 0. Deixa a água ali até evaporar. Quando a água evaporava, o que ficava, gente? O sal. E também tinha aquela experiência que a professora passava no potinho, mandava a gente botar bastante sal na água e deixar uma vasilhinha de manteiga no pote e botar no sol até secar a água. E o que ficava? O sal. Novamente, sem nenhum estudo aprofundado, também pelo conhecimento de falarem, né? O raio laser não é capaz, fizeram testes. Algumas pessoas fizeram teste, eu não pesquisei sobre isso. Que o raio laser, depois você vem e me fala, que o raio laser não conseguiu destruir o sal. Que o único mineral que é, vamos dizer assim, eterno, é o sal. O sal que está no teu corpo, quando você morrer, se alguém peneirar, ficar ali junto com o barro vai se desfazer, vai ficar tudo. Se alguém peneirar, o sal está ali. O sal vai para a terra de novo, e ele vira um mineral, ele está na terra de novo. Se alguém garimpar ou tirar, o sal está ali. Você pode tirar o sal de um lugar e colocar em outro lugar. Se você salgar uma comida demais, dizem que se você botar uma batata para cozinhar, a batata chupa o sal, coitada da batata, você bota coisa demais, a batata que paga o preço. Mas o sal ele pode ser transferido de um lugar para o outro. Mas vamos botar alguma coisa aqui para acabar com o sal. Vou botar alguma coisa aqui para tirar o sal. Alguém já viu isso? Os mais antigos já viram? Nada acaba com o sal. Salgou, amado. Salgou. Por que eu estou falando isso? Se você tem uma aliança com Deus... Outro dia eu fiz uma postagem no Face, eu não estou muito bem lembrado no Instagram, e eu disse assim, você tem que ser como o sal. Ninguém sente a falta de você. Perdão, ninguém nota a tua presença, mas todos sentem a sua falta. Se faz uma comida bem gostosa, está com sal, ninguém nota a presença do sal, mas esquece de botar o sal. Alguém vai falar, ih, faltou o sal. A tua presença não é notada, mas a sua ausência é. Por isso Jesus disse que nós somos o sal da terra. Todo mundo hoje persegue a igreja é indiferente, mas no dia que arrebatar a igreja, todo mundo vai procurar um crente para buscar oração. Tu vai ver a ausência se não vai ser notada. Todo mundo vai falar assim, poxa, bem que eu queria um crente para poder receber uma oração aqui. Todo mundo vai procurar, no momento de dificuldade. Então, é mais ou menos assim. O sal, ele dissolve na comida. Alguém vê o sal? Tu vê o molho de tomate. Irmão, se der um queimadinho, fica aquele espretinho em cima do arroz. Queima o alho, ou não é? Ninguém livra daquele espetinho. Você tenta peneirar, ele fica ali. Mas o sal, irmão, tu pode colocar demais, ele não aparece. Tu coloca de menos. Quem já salgou o café? Botei já sal no café, irmão. Quando eu tomei, o negócio chegou a agarrar aqui. É ou não é? E tu fica aquele negócio na boca, na garganta, o dia inteiro, aquele gosto, irmão. Dá aquela talagada, é ou não é? Ou um Nescau. Às vezes eu salguei um Nescau, irmão, salguei um Nescau. Eu taquei, irmão, mas eu dei aquela golada, aquela primeira golada é para poder, saciar, né? Tu dá, não é assim? Quando ele só é notado se for demais, ou só vai notado se não tiver nada ou for demais. Se tiver temperado na base, o sal ele não é percebido. Ou também o sal é percebido quando ele está no lugar errado. Era para estar o açúcar ali, não era para estar o sal. E aí você bota o sal no Toddy e ele é notado. É por isso que você, quando está lá fora, ou você está temperando a vida de alguém,
ou as pessoas estão vendo que você está no lugar errado. E eles sabem que eles não podem te afetar, mas você pode afetar eles, porque o sal é indestrutível. Agora, olha o que Jesus falou em relação ao sal. Ele disse: vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, insalubre, ele não serve para nada, só para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Agora, por que Deus disse, nas ofertas de vegetal, você pode jogar sal? Eu quero que você lance sal. Nas ofertas animais, não, já tem sal. Mas as células, tem sal. Nós temos sal em nós, e todos temos sal. Agora, olha só que tremendo. Na de vegetal você tem que salgar. Porque cada sacrifício que você faz para Deus tem um memorial. Se queimar todo o sacrifício, olha o que Deus disse para Arão. Em todas as ofertas salgadas, Arão se colocou entre o vivo e o morto. No mesmo capítulo depois, Deus vai fazer uma promessa para ele. Pelo seu ato de justiça, Deus disse para Moisés, pega 12 varas e escreve o nome de Arão em uma delas, e coloca diante da arca da aliança, do concerto. Aquela que prosperar, aquela que frutificar é o meu escolhido. E aí escolhe a vara de Arão, ela floresce no meio de um deserto. Logo depois a família de Datã, Abirão e Coré é morta. E aí Deus dá uma promessa para ele. As ofertas salgadas serão para abençoar a sua vida. Porque hoje eu faço um concerto de sal contigo. Vai ter dias que vai ter oferta e vai ter sal. Mas no dia que eu consumir a oferta toda, ainda assim o sal vai estar ali, como um memorial de aliança entre você e mim. Quando você desgastar a sua vida toda no Senhor, vai aparecer o sal. Aprenda o seguinte, a aliança. Alguém falou mal de você. Você não postou no Face um texto enorme debatendo com aquela pessoa. Tu morreu mais um pouco. Tu morreu mais um pouco. Tu morreu mais um pouco. E está renunciando. E está morrendo. Cada vez que você morre mais um pouco, mais o sal fica evidente na sua vida. Olha para o teu irmão e diga, o sal está ficando evidente na sua vida. Vamos lá. Abra a palavra do Senhor em Marcos. Perdão, abra em 2 Reis. Depois nós vamos ler Marcos. 2 Reis 2:19. 2 Reis 2:19. Marcos sumiu daqui, meu. Foi quando eu passei com o Lucas. Vou achar que ele estava aqui. Aqui, Marcos 9:49. Depois você pode abrir para mim. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas
não haverá mais nela morte e nem esterilidade. A Bíblia diz que quando Eliseu chega em Jericó, Jericó é uma cidade extremamente populosa. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Sabendo que do crescente fértil, das terras do crescente fértil da Mesopotâmia, existem escombros de muitas cidades antigas, bem mais antigas do que a cidade de Jericó. Porém, a cidade que existe até hoje como cidade, não como escombro ou sítio arqueológico, Jericó é a cidade mais antiga do mundo que até hoje existe, está habitada. É histórico, amém? E quando chegarem em Jericó, Eliseu chega, os moradores dizem: a terra, o lugar é bom, é bem localizado, nós estamos bem, mas a terra, a água é amarga e a terra é infértil. Olha só, o que te lembra com isso? Primeiramente, o que me lembra são pessoas que estão numa igreja boa, bem estruturada, mas não tem sal. São pessoas que estão na igreja só porque a igreja é perto da casa delas. Jericó era bem localizada, era perto de tudo, passagem, cruzamento do Jordão, vários povos, afunilamento para subir para Jerusalém, mas a terra era infértil, mas as águas eram ruins. Eliseu manda buscar um prato novo. Ali a palavra salva nova significa salva é o prato, não é isso? Como maçã de ouro em salvas de prata é a palavra dita no tempo certo. Ou seja, uma maçã de ouro em pratos de prata. Uma salva é um prato. Ele diz: traga o sal num prato novo. Então não adianta ter o sal sem ter uma estrutura que conduz o sal novo. Prato novo fala de santidade, fala de suporte, fala de estrutura, aquilo que eu falei aqui mais cedo. O sal fala da essência, ou seja, da essência do cristão. Mas o prato, ele está falando de uma estrutura. Não adianta ter somente o sal. Ele joga o sal na fonte e é purificado. Agora, é o poder do sal? Não, foi um ato profético. Mas a fonte foi purificada e a terra se tornou fértil. Quem está entendendo, amado? Irmãos, não adianta você ser uma pessoa que frequenta a igreja. Não adianta você ser pastor, ser líder. Está na igreja há anos, até uma pessoa focada, estratégica, uma pessoa que tem uma boa faculdade, tem até uma boa família, mas se a fonte da sua vida está contaminada, está com amargura, irmão, toda a sua vida vai se tornar infértil, toda a sua vida, irmãos, vai ser estéril. Aí você vê que não frutifica na vida financeira, nem no casamento, na família, porque tem amargura no coração. Sabe o que eu quero lembrar você hoje? Eu quero lembrar o sal que está na sua vida. Sabe o que Deus é tão maravilhoso, que em momentos de dificuldade, Deus diz: olha, eu quero salgar a sua vida. Eu quero lembrar que você é sal. Traga ofertas com sal. Tudo no Antigo Testamento é muito profético para o Novo Testamento. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: tudo vai se passar, mas o sal, eu estou vendo. Eu estou vendo a minha parte da aliança contigo. Imagina que Deus, ele consegue olhar agora do céu, ele olha para você, ele vê através do seu sangue, do seu tecido, da sua pele, ele vê através do seu couro cabeludo, ele vê você por dentro. Ele consegue enxergar o sal circulando no seu corpo, controlando as células. Ele consegue enxergar o que você não enxerga. Porém, você olha, você só vê a tua humanidade. Mas Deus vê a aliança que ele colocou dentro de você. E se você se desgastar todo, o sal vai aparecer. Quando você está suando, sai o sal. É por isso que alguém, quem já ouviu falar assim: eu estou transpirando. Não, nenhum ser humano transpira. O termo científico é: você entra em estado de sudorese, de suor. O que transpira é vegetal. O vegetal, ele transpira. Um homem, não. A mulher, não. Entra em estado de sudorese. Eu estou transpirando. Tá bom, vegetal, leguminoso. O vegetal está ali, ele começa a derreter, ele é líquido, ele começa a transpirar. E começa a sair aquelas gotículas de água dele.
está transpirando, mas você não, é sudorese, porque está saindo sal do seu corpo. E quando você faz muito exercício, você precisa comer sal, de tomar algum suplemento, alguma coisa que contenha sal, para recompor o sódio, o sal, o cloreto do seu corpo. Sim ou não? Por que não falta açúcar? Por que falta o sal? O sal vai saindo. Porque cada esforço que você faz, irmão, o sal começa a sair pelos seus poros e Deus fala, todo esforço tem uma resposta na aliança, irmão. Não tem nada que você não tem nada que você faça com muito esforço que não saia junto e revele a aliança. Você sai para consolidar, você tira o seu dízimo, Deus sabe o sacrifício que você faz. Quando você tira R$100 de 1.000, irmãos, na dificuldade que estão as coisas hoje, você entrega uma oferta salgada ao Senhor. Na dificuldade, irmãos, o sal está saindo ali, Deus está te lembrando, olha, está um memorial diante de mim, o sal é eterno, tem um memorial. Lá 200 anos atrás, há 100 anos atrás, há 300 anos atrás, o seu como diz o Chaves, né? A Chiquinha, o seu tataravô fez uma oferta pela descendência dele, olha o sal aqui sentado. O seu corpo desintegrou do seu bisavô, do seu tataravô, desintegrou, já acabou. Mas o sal está intacto. Deus disse, lá atrás, eu fiz uma aliança com ele, que a descendência dele seria doutores, pastores, pessoas importantes. E olha você sentado aqui. E toda a aliança que você faz com Deus aqui, quem sustenta a aliança é o Senhor. Mesmo que o seu corpo se desfaça e vá virar cinza, no meio da cinza vai ter o sal. E quando um filho teu ou uma filha tua pensar em se desviar da presença do Senhor, o Senhor, ele pode até desviar, mas o Senhor vai pegar um pouquinho do sal lá, o que está no meio da cinza, vai jogar na tua. Vem cá, isso aqui é o sal que o seu pai deixou para você. Toma, volta para mim. Toda aliança, ela tem uma resposta. Se você começa a correr, tu emagrece. Você está suando, o sol está saindo. Se você faz, tem um resultado. É como se Deus estivesse dizendo, tudo que você faz para mim vai ter o resultado no tempo certo. Porque eu tenho uma aliança contigo. E é o que eu coloco na tua vida que vai controlar o que entra, o que sai na célula, vai dar vida. É o que eu coloco. Eu vou te dar administratividade. Você acha que você ficar em cima demais da empresa vai inibir alguém de roubar a sua empresa? Tu vai salgar a tua empresa. E aí, ó, se tu salgar a tua empresa, vai faltar sal dentro de casa. É quando você tem atenção demais na empresa, mas em casa tu não tem. A casa está sem sabor, a empresa está salgada demais. Joga uma pitadinha lá na empresa, joga uma pitadinha em casa. Tempera a sua vida bem temperada. Se você salga uma coisa, tu mata aqui está morto e aqui está sem sabor. Deus disse, a minha aliança contigo é uma. Você tem uma vida equilibrada comigo, bem temperada e uma vida duradoura. O sal controla, irmãos, o rins. Sabia disso? O sal ajuda a facilitação do trabalho do rins. Mas come sal demais, tu vai ver as pedras no rins. Agora, o rins sem sal, ele funciona mal. Porque o sal controla a entrada e saída de água. Mas coloca demais, vem uma pedra. Quem já colocou uma pedra de sal para fora? Para a mulher ainda é mais fácil. Dizem que dói, mas dói menos. Mas e para o homem botar uma pedra pelo canal? Salgado, né? Haja chá de quebra-pedra. Porque comeu sal demais, não foi? Até 8 gramas, 2 pitadas dá para você. Cuidado. Cuidado para tu não salgar todo mundo com ciúme desenfreado. Você salga até a igreja. Tem dia, irmãos, que até a igreja tem que sentir vontade de saudade de você. Tu dá uma viajada para ver se a igreja sente saudade de você. Quem está ligado? Olha para o teu irmão e diga assim, eu tenho uma aliança com Deus. Aliança de sal. Agora coloca lá, Marcos 9:49. Eu achei, Marcos estava perdidinho aqui, irmãos. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. E quem diz isso aí foi Jesus. Antes ele faz a analogia do inferno. Ele diz assim, olha,
que pessoas serão lançadas no inferno, os direitos, da esquerda, ele vai dizendo isso. Mas antes desses dias, um será salgado com fogo e o sal. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, eu vou tacar fogo. Todos. Quando queimar tudo, vamos embora ver quem tem sal. Aquele que tem sal tem aliança comigo. Se você está passando luta, se você está passando dificuldade, pode ficar tranquilo, o sol está aparecendo, amado. Quanto mais o sol aparecer na sua vida, mais Deus está conservando a sua vida. Um dia um discípulo chegou para mim e disse assim, apóstolo, como eu tenho certeza, ministério de louvor pode subir. Como eu tenho certeza que um dia, se houver uma perseguição, alguma luta, como é que eu tenho a certeza que eu morreria por Jesus? Eu disse para ele o seguinte, é fácil. Não, eu tenho dúvida se eu teria coragem de morrer por Jesus. Eu digo, eu já consigo ver, eu como pastor, quem aqui na igreja teria coragem de morrer por Jesus ou não. Que isso, consegue ver? Sim. Só tem coragem de morrer por Jesus quem teve coragem de viver por Jesus, amado. É simples. Se você teve coragem de viver por Jesus, você também vai ter coragem de morrer. Tem culto hoje. Não vou não, está frio. Você não consegue viver para Jesus, irmão? Por que tu vai ter coragem de dar tua vida por Ele, se não conseguiu viver? Quem está ligado? Se você desgastar a tua vida toda nessa terra para o Senhor Jesus, só vai ficar a aliança, o sal. Nenhuma obra no Senhor é em vão. E quando você derrama um pouquinho de sal na vida de um, e derrama um pouquinho de sal na vida de outro, Deus diz assim, ele precisa estar perto do saleiro. Aquele que mais salga, aquele que mais tempera a vida dos outros, é aquele que está mais perto de Deus. Está mais perto da salina. Você pode ser uma pessoa que está com o teu potinho cheio de sal, não derrama sobre ninguém. Nunca vai ser renovado. Mas aquele que mais tempera a vida dos outros é aquele que precisa mais estar perto. Por isso que existe pastores e apóstolos sem intimidade nenhuma com Deus. E existe tanto irmãozinho que prega a palavra por aí que tem mais intimidade com Deus do que pastor. Sabe por quê? Aquele que mais tempera vidas é o que mais está perto da salina. Daquele que coloca o sal na nossa vida. Você sabia que a azeitona, ela só pode ser comida depois que ela é salgada? Quando você estiver lá em Israel comigo, amém? Você pega uma azeitona prontinha no pé lá e come, você não consegue comer. Ela é amarga, irmão, a azeitona. Ela é azeda, amarga, tu não consegue comer. Mas para comer a azeitona, você tem que deixar ela no sal, na água com sal. O nome desse processo é oleoperina. Esse processo, oleopeína, perdão, tá? Operina é uma operação que se faz. Ela controla a entrada de sal na azeitona, tira a amargura da azeitona e ela fica comestível. Sabe por que tem algumas pessoas que têm dificuldade de relacionamento? Ela é intragável, irmão, falta sal na vida dela. Deus te chama para fazer uma aliança de sal. É muito difícil conviver com uma pessoa amarga, irmãos. Tu não tem como agradar a pessoa ela te suga. Se você faz visita na casa dela 3 vezes na semana, ela diz, nossa, esse líder não me deixa viver. Se você fica 1 semana, 2 semanas sem aparecer na casa dela, já me abandonou, chegou membro novo na igreja. Ela não sabe se ela te cospe ou se ela te abraça. Mas o problema, irmãos, não tem nada a ver com o líder. Falta sal na vida dessa pessoa, no tempo certo, em medida certa. É uma pessoa destemperada.
Sabe quando tu está com saleiro, irmãos, que o sal está agarrado, aí tu joga uns arrozinhos dentro para dar uma sacudida, ver se sai mais um pouquinho. E a gente não acredita muito, a gente vai comendo num restaurante, a gente faz assim, quero ver se está saindo mesmo, aí tu joga na mão, aí tu vê que está saindo, ih, meu Deus do céu. Você tem que conferir o tempo todo se eu estou salgando a vida dessa pessoa mesmo. Será que eu estou sacudindo o saleiro e não está saindo nada? Porque não é possível, gente. Só essa semana eu fui 4 vezes na casa dela, agora que eu estou 1 mês sem ir, disse que eu abandonei, é assim mesmo. Irmãos, calma aí. Você tem uma vida muito bem comedida, sabe para quê? Para as pessoas não tirarem o sal todo seu também e te deixarem insípido, sem sabor. Olha, pastor, vou contar uma coisa para você. Se mantenha perto da fonte e perto da salina. Mantenha um relacionamento com Deus para Ele temperar a sua vida. Depois tu sai para temperar a vida de outras pessoas. Se você sair derramando sal na vida de todo mundo e perder o teu sabor, só vai servir para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Tu pensa que tu é o melhor pastor da face da terra? Para com essa ilusão, pastor. Existe um problema psicológico chamado charme psicopático. Existem pessoas que chegam na igreja e ela fala assim: pastor, a sua palavra é a melhor que tem. Quando tu prega, eu entendo. Eu já fui de 5 igrejas. Olha, mas eu nunca vi um pastor igual o Senhor. E o nome disso é charme psicopático. Daqui 3 anos ele está falando mal de você também. Daqui 3 dias, 4 anos está falando mal de você também. Aí ele vai para o 6º pastor e fala assim: ó, já tive 5. E o que eu tenho hoje não é meu. Ele fala para o 6º pastor: eu tive 5. Mas nenhum é igual ao Senhor. Até o teu perfume, o teu jeito de andar me inspira, pastor. Dá 2 anos no máximo para ele. Ele vai chegar para o 7º e falar assim: ó, já tive 6, mas igual ao Senhor. É charme psicopático. Não estou falando que todo mundo que chega perto de você e fala que você é um pastor bom, ou te elogia, que essa pessoa tem charme psicopático não, amém, irmãos? Quem está entendendo? Mas existe esse transtorno, esse problema, existe sim. E aí você se empolga, se deixa levar. Será que 5 pastores não foi o suficiente para ensinar essa criatura a ser crente? Tu acha que eu sou a fórmula mágica da vida dele? Não julgue ninguém, mas tempera bem a vida dessa pessoa e cuidado para não tirar o teu sal. Você vai ficar só o iodo. Cuidado. Não acha assim não. Porque você deixa às vezes de dar um passeio para tua esposa para agradar o teu discípulo na festinha de aniversário. Daqui 2 anos ele está indo chamar outro pastor para a festa lá e teu casamento acabou. Tempere, não salgue e nem deixa o sal sair da sua vida. Porque tem umas ovelhas que parecem batata, que ele quer roubar o teu sal. E não é assim não. Controla a entrada e a saída de água. A água é o Espírito Santo. Controla. O sal na medida certa controla a tua vida bem equilibrada. Teu casamento, a sua família, a sua finança, tudo muito bem controlado. Pelo Espírito Santo, uma vida muito bem temperada. Nem de mais, nem de menos. Se coloque de pé.